Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a nossa conversa sobre as conditionals, que são frases que impõem condições em inglês. Essas frases, essas orações, na verdade nós temos duas orações juntas, elas também são conhecidas como if clauses, né? Ou seja, são orações que contêm a partícula if, ok? Então vamos lá, vamos aprender hoje as nossas duas primeiras formas de fazer as conditionals e nós veremos ainda na próxima aula uma outra forma, né? Então as conditionals em inglês, elas são numeradas, né? De 0, 1, 2 e 3. Nós vamos aprender aqui no básico 2 a conditional 0 e 1 na aula de hoje e a conditional 2 na próxima aula. Vamos ao nosso vídeo então. Como de costume, vamos começar estudando um exemplo juntos. Acompanhem comigo. If you arrive early, your boss gets happy. If you arrive early, se você chega cedo, your boss gets happy. O seu chefe fica feliz. Perceberam, então, que aqui nós vamos ter duas orações? Percebam, essa parte gramatical é a que menos vai nos interessar aqui na nossa aula, tá joia? Mas somente para vocês entenderem que nós temos aqui duas orações. E nós sabemos disso porque nós temos dois verbos, não é isso? Olha só, nós temos, em primeiro lugar, né, nessa primeira oração, que começa com o if, nós temos o verbo arrive, ok? O verbo arrive, que é o verbo chegar. E na segunda oração, nós temos o verbo get, ok? Que está, claro, conjugado, não é isso? Para your boss, que é he, né? O seu chefe é ele, então he gets, ok, pessoal? Então nós temos aqui duas orações e nós vamos ver, então, como é que nós fazemos, quais são os tempos verbais que nós podemos combinar, então, para fazer essas if clauses. Outra coisa que é importante a gente olhar aqui é que nós temos uma condição. Quando é que o seu chefe fica feliz? Ou seja, por que o seu chefe ficaria feliz? Ele fica feliz com uma condição, na condição de você chegar cedo, perceberam? Por isso, então, as if clauses, não é isso? As orações com if também são consideradas aqui condicionais. Nós temos uma condição e nós temos uma consequência. Então, qual é a condição? A condição é você chegar cedo e a consequência é o seu chefe ficar feliz. Então, vamos entender um pouquinho isso que nós chamamos de zero conditional, ok? Então, é a primeira que nós falaremos, mas eles chamam de zero conditional, é a condicional zero. Olha só. This conditional is used when the result will always happen. Então, essa condicional aqui, isso que nós falaremos agora, zero conditional, ela deve ser usada quando o resultado, a consequência, sempre acontece. Ou seja, nós usamos essa conditional para falar de fatos, né? Isso de verdades, assim, sobre o mundo, ok? Então, olha só, né? Como nós vimos ali, nós temos a primeira oração, a oração que leva o if, a nossa if clause, no simple present, e nós teremos a nossa segunda oração, a consequência, também no simple present. Fácil, né? Por isso a gente estuda ela primeiro. Então, nós temos tudo simple present e nós utilizamos ela para falar sobre fatos da vida. Quer ver só? Vamos ver aqui mais um exemplo. If water reaches 100 degrees, it boils. If water reaches 100 degrees, it boils. Se a água atinge 100 graus Celsius, né, 100 graus, ela ferve. É claro que nós estamos falando de uma verdade, nesse caso uma verdade química ou física, não é isso? Da natureza. Mas é claro, alguns poderiam dizer, mas professor, isso só é válido ao nível do mar. Tudo bem, né, pessoal? Vamos desconsiderar a pressão, vamos desconsiderar os nossos conhecimentos da química, mas vamos falar, né, que de modo geral, nós sabemos que isso é um fato, né? Se a água atingir 100 graus, ela ferve. Perceberam, então, que nós temos aqui a nossa condicional, a nossa if clause, que está no simple present, né? Olha só, if water reaches, olha só o verbo to reach, que é atingir, conjugado no simple present. E a nossa consequência, segunda oração, que traz essa consequência para nós, também no simple present, boils, né? O verbo to boil é ferver, conjugado para it. It boils, né? It aqui que a gente sabe é a água, né? A água ferve. It boils. Então vejam só, as duas orações estão no simple present. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, que é muito comum nós fazermos quando nós usamos essas if clauses, é essa inversão. A gente começa com a oração subordinada. De novo, não se preocupem tanto
com a questão gramatical. Mas a nossa if clause, normalmente ela vem no começo, mas ela não é a oração principal. A oração principal é a última, a segunda, a que traz a consequência. Nesse caso, a oração que diz it boils, né? Ela ferve. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como nós fazemos essa inversão, nós temos que separá-las por vírgula, ok? Então, por isso que nós temos essa vírgula aqui antes do it boils. Quer dizer, então, professor, que se eu desfizer a inversão, eu não preciso usar a vírgula? Perfeito, se nós colocarmos essa frase na ordem direta, né? Esse período todo aqui na ordem direta, é claro, então, que nós não precisaremos, na verdade, não poderemos usar a vírgula, porque nós não teremos mais a inversão. Olha só como é que fica, então. Water boils if it reaches 100 degrees. A água ferve se ela atinge 100 graus Celsius. Agora sim, né, water boils, eu tenho aqui, né, a nossa oração principal começando o período, por isso eu não separei mais por vírgula, ok, pessoal? De novo, essa questão gramatical ela é mais importante para quem está estudando para concurso, para quem vai fazer alguma prova. Fora isso, não tem tanta importância, é mais para vocês saberem, não é que pode vir dessas duas formas, mas a primeira forma é mais comum, começando já com a nossa if clause, não é isso? Com a nossa, então, conditional. Vamos continuar, então, pessoal, vamos ver agora a nossa first conditional, na verdade, para nós será a segunda que nós estudaremos, mas que é chamada de first, né, ou primeira condicional em inglês. Então, olha só esse novo exemplo que eu trouxe para vocês. If you study hard, you'll pass the test. If you study hard, you will pass the test. Então, se você estudar duro, se você estudar muito, você passará no teste. Opa, perceberam que agora nós não temos simple present, simple present. Viram aqui que a nossa consequência é uma frase que está no futuro? O futuro aqui com o will, então vamos entender um pouquinho melhor a nossa first conditional, a nossa primeira condicional. Então, this conditional is used when the result will probably happen. Então, a gente usa essa condicional quando o resultado provavelmente acontecerá. Então, é um resultado que vai acontecer no futuro se alguma condição for estabelecida aqui no presente. Por isso, qual vai ser, então, a relação que nós teremos aqui entre os tempos verbais? Então, a nossa if clause vai ficar no simple present, não mudou nada, mas a nossa cláusula, né, a nossa oração principal, ela vai ficar, olha só, no futuro, futuro com will, ok? Will plus verb. Olha só, então, mais um exemplo aqui para nós entendermos isso melhor. If it rains tomorrow, I won't go hiking. If it rains tomorrow, I will not go hiking. Então, se chover amanhã, simple present. If it rains, olha só o Szinho no final ali do verbo chover, to rain, né, conjugado para it. If it rains tomorrow, I will not, I won't go hiking. Eu não vou fazer uma caminhada, né? Eu não vou fazer aqui um passeio. Perceberam então, pessoal, que agora nós temos a nossa primeira frase, a nossa if clause continua, né, no simple present, mas a nossa main clause, né, a nossa oração principal, ela foi para o futuro, um future with will, ok? Futuro, então, aqui com o will que nós já estudamos. É claro, né, que se nós colocarmos essa oração, esse período, desculpem, na forma direta, nós não usaremos a vírgula. Olha só como é que ficaria nesse caso, então. I won't go hiking tomorrow if it rains. I will not go hiking tomorrow if it rains. Eu não farei uma caminhada amanhã se chover. E aqui, olha só, eu não tenho mais a vírgula separando as nossas duas orações. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Viram? Nós vimos dois tipos de conditionals. A gente usa zero conditional quando nós estamos falando de fatos, né? Quando o resultado, a consequência sempre acontece. E nós utilizamos a first conditional, que nós acabamos de ver aqui, o simple present, e a consequência no future, né? No simple future com will. Nesse caso, a gente vai utilizar a first conditional quando o resultado provavelmente acontecerá, ok? Então, é um resultado que nós acreditamos que vai acontecer no futuro. E isso é muito importante porque na próxima aula, quando nós falarmos da nossa second conditional, nós veremos a diferença, então, de uso dessas nossas formas aqui de colocar condições
para fatos, né, que podem ou não acontecer. Então vamos praticar um pouquinho, pessoal, olha só. Exercise number 1, fill in the blanks with the correct form of the word in parentheses. Então, complete as lacunas com a forma correta da palavra entre parênteses, nesse caso do verbo entre parênteses, ok? Então, olha só, vamos fazer juntos aqui. If Sally invites me, se a Sally me convidar, I to her party. Eu para a festa dela. Eu vou, não é isso? Olha lá o verbo go. E agora, pessoal, como é que nós vamos conjugar esse verbo go? Vamos então olhar a nossa primeira parte, a nossa primeira oração, que é a oração que começa com o if. Ela está no simple present. Claro, né, professor? As duas que nós estudamos hoje estão no simple present, tanto a zero conditional quanto a first conditional. Então, if she invites me, if Sally invites me, se a Sally me convidar, eu irei para a festa dela, né? Isso é um resultado que provavelmente acontecerá. Não é um fato, né, que sempre acontece. Se uma pessoa me convida, eu vou, né? Não, eu posso não ir. Então, como nós não estamos falando aqui de um fato, mas sim de algo que é muito provável, nós vamos usar aqui a nossa first conditional. Então a gente vai colocar essa segunda oração, a oração principal, no futuro com will. Vai ficar então will go. If Sally invites me, I will go to her party. If Sally invites me, I will go to her party. Se a Sally me convidar, eu irei à festa dela. Bem tranquilo, uma frase, né, que poderia tranquilamente fazer parte aqui do nosso dia a dia. Now, another one. If you a fire, you get burned. Então, se você, e aqui o verbo touch, não é isso? Tocar. Se você tocar o fogo, você se queimará, né? Você vai se queimar. Então, aqui nós temos, olha só, a nossa if clause, fácil, né? A gente sabe que, nesse caso, nós estamos falando de um fato, de algo que sempre acontece. Se você tocar o fogo, você se queima. Então, nós temos ambas as nossas cláusulas aqui, ambas as nossas orações no simple present. E como é que a gente conjuga, então, o verbo touch no simple present? I touch, you touch. Bem tranquilo, né? Se fosse he, she ou it, aí a gente teria que lembrar de colocar o es no final, né? Touches, touches, ok? Mas como não é, é you. Então, if you touch a fire, you get burned. Se você tocar o fogo, né? Se você toca o fogo, você se queima sem problema nenhum, não é mesmo, pessoal? Olha só, if I have time, se eu tiver tempo, né, se eu tenho tempo, my bedroom. E aqui, olha só, nós estamos falando de limpar, clean. Então, se eu tiver tempo, se eu tenho tempo, eu limparei o meu quarto, né? Isso, se eu tiver tempo, eu limparei o meu quarto. Algo que não é um fato, né? Eu muitas vezes tenho tempo e não limpo o meu quarto, mas ele está dizendo que se ele tiver tempo, ele vai limpar o quarto dele. É uma ação que provavelmente acontecerá. Então, nós estamos falando da nossa first conditional, como a nossa if clause, claro, está no simple present, olha lá o verbo have, conjugado, né, no simple present. Então, a gente vai colocar agora a nossa main clause, a nossa oração principal, no futuro. Então, I will clean my bedroom. If I have time, I will clean my bedroom. Se eu tiver tempo, eu limparei o meu quarto. Vamos fazer mais uma, olha só. If I too much coffee, I don't sleep. Então, se eu beber muito café, eu não durmo. Opa, nós estamos falando de um fato, né? Isso acontece para a maioria das pessoas. Quem bebe muito café não dorme, ou pelo menos não dorme bem. Nós já temos ali, olha só, pessoal, a conjugação na nossa oração principal no simple present, não é isso? I don't sleep, né? Don't sleep, claro, está no simple present. Ou seja, nós também teremos que colocar a nossa if clause no simple present. Nós estamos falando da nossa zero conditional. Então, a gente vai, if I drink, a gente vai fazer a conjugação do verbo drink no simple present. I drink, you drink, he, she, it drinks, we, you, they drink. Bem tranquilos, não é isso? Como é I, a gente só coloca drink ali, porque nós estamos falando de um fato. Se eu bebo muito café, eu não durmo. If I drink too much coffee, I don't sleep. Ok, pessoal? Agora, então, só para nós frisarmos bem isso que nós falamos, vamos colocar essas frases todas que nós vimos na ordem direta. Então, exercise number 2, put these sentences in direct order. Então, agora nós vamos desfazer aquela inversão que é muito comum quando nós temos as nossas conditionals. Olha só, então, nós temos if Sally invites me, I will go to her party. Vamos, então, colocar isso aqui na ordem direta e eliminar essa vírgula. Como é que fica, então?
I will go to her party, I will go to Sally's party if she invites me, se ela me convidar. Perceberam que eu fiz algumas pequenas alterações na hora de mudar? Não tem problema se você não fez, tá? Se você colocou I will go to her party if Sally invites me, tá perfeito. Por que eu fiz essas alterações aqui, pessoal? Porque é mais comum nós falarmos o nome da pessoa na primeira oração e na segunda oração, aí sim, nós substituímos a pessoa por um pronome. Por isso eu coloquei, olha só, eu troquei o her, né, her party, a festa dela, para a festa da Sally, porque na primeira oração eu já quis mencionar de quem é que eu estava falando, tá já? Mas foi apenas um ajuste, não é obrigatório, também estaria correto, né, se a gente simplesmente trocasse a ordem aqui do mesmo modo que está escrito, tá joia? Olha só a nossa segunda ali. If you touch a fire, you get burned. Vamos então inverter, vamos colocar a segunda oração you get burned no começo, vai ficar então you get burned if you touch a fire. Você se queima se tocar o fogo, né? Você se queima quando toca o fogo. Normalmente, pessoal, essas orações da zero conditional, nós podemos sem problema nenhum substituir o if, né, o se, a partícula se, aqui pelo when, pelo quando, porque nós estamos falando de algo que sempre acontece, né? Se você tocar o fogo, você se queima, ou melhor, quando você toca o fogo, você se queima, porque são ações que sempre acontecem. Na verdade, essa condição, uma vez preenchida, ou seja, uma vez que você toque o fogo, o resultado sempre acontece, tá legal? Então, terminando aqui, olha só, if I have time, se eu tiver tempo, I will clean my bedroom. Na ordem direta, então, eliminando a vírgula, I will clean my bedroom if I have time. Sem problema nenhum, só inverti aqui as duas orações, não é isso? E, finalmente, if I drink too much coffee, I don't sleep. Se eu bebo muito café, eu não durmo. Ou então, I don't sleep if I drink too much coffee. I don't sleep if I drink too much coffee. Eu não durmo se eu bebo muito café. Tá joia, pessoal? Falamos na aula de hoje, então, da zero e da first conditional. Na próxima aula, nós voltamos aqui para conversar sobre a second conditional. E claro que vamos também fazer uma revisãozinha disso tudo que nós falamos na aula de hoje. Um grande abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.